Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou médico. Então aqui eu trago conteúdo sobre saúde. E se a gente for falar sobre saúde, abrange muitas vertentes, né? A gente pode falar sobre saúde física, a gente pode falar sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sobre saúde espiritual. Então eu como médico, desculpa, vou trazer aqui conteúdos para vocês para a gente ter mais equilíbrio no nosso dia a dia, para a gente viver de uma maneira mais saudável, para a gente ser mais feliz. E para isso a gente precisa cuidar da nossa saúde. E eu sempre enfatizo que a gente precisa cuidar da nossa saúde física também, em concordância com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental, né? Parar um pouquinho no nosso dia a dia para a gente observar como estão os nossos pensamentos, como estão os nossos sentimentos, como estão os nossos comportamentos perante as situações, né, desafiadoras, como a gente se comporta, né? Desde a hora que a gente acorda, o que a gente faz, né? A gente vai direto para o banheiro, ou a gente faz uma oração para agradecer, né? Pensem comigo, né? É muito importante a gente parar para refletir sobre isso. Se realmente a gente quer viver uma vida mais leve, com menos estresse, menos depressão, com menos ansiedade, a gente precisa desacelerar um pouquinho. A gente precisa observar um pouquinho como é a nossa rotina, como a gente lida com os nossos próprios pensamentos internos, né? Como que a gente lida com as frustrações, com as decepções. Então, para isso, a gente precisa parar, observar como a gente está por dentro. E falo também bastante sobre desenvolvimento humano aqui, tudo relacionado à nossa verdadeira identidade mesmo como ser humano. Porque eu acredito fielmente, se a gente quer algo fora, né? Se a gente quer construir algo, conquistar alguns sonhos que a gente vem, alguma meta, né, que a gente vem traçando, se a gente quiser conquistar um objetivo na vida, uma realização, primeiro a gente precisa conquistar dentro, né? Ser melhor mesmo, ser melhor conosco mesmos, né? Saber respirar, saber desacelerar a mente, observar como que está o nosso corpo no dia a dia, né? Que o corpo diz muito como está a nossa vida. O corpo ele sempre está te avisando, né? Se é hora de você dar uma acalmada, se é hora de você dormir, se é hora de você respirar. É incrível, o corpo nosso é muito inteligente. Então, antes da gente começar, vamos fazer os exercícios de respiração aqui, que eu sempre faço, né? Porque através do exercício de respiração, você ajuda a acalmar a sua mente, para você ter mais foco depois nos seus estudos. Então, a respiração, ela ajuda você a desacelerar a mente, sair dos pensamentos externos, né? Ai, o que eu tenho? Ah, eu preciso fazer alguma coisa agora. Ah, eu tô pensando numa pessoa. Ah, eu esqueci de pagar um boleto. Nossa, eu esqueci de levar meu carro não sei aonde. Então, essa é a importância do exercício da respiração antes da gente iniciar a nossa tarefa, né, nosso estudo de hoje, tá? Então, a respiração, só reforçando, ela é muito importante para você desacelerar os seus pensamentos de tudo do resto, né, do que você tem que fazer, com quem você tem que falar, né,
como você tem que agir, para você focar após o exercício de respiração e visualização, para você focar 100% aqui nesse conteúdo que eu estou passando para vocês, tá? Porque a absorção disso é muito maior depois. Então, tem um estudo que fala que quando a gente está focado num conteúdo, quando a gente está lendo ou se vocês estão assistindo, né, quando a gente está assistindo algum conteúdo, quando a gente foca e a gente escreve, né, após, claro, o exercício de respiração, a gente absorve 85% ou mais do conteúdo, né, depois de uma semana que você leu ou assistiu. E quando você não foca, quando você não faz exercício de respiração, de visualização, quando você não acalma a mente, né, e não escreve também, a sua assimilação depois aí de uma semana é de 15%, né, no máximo 15%, 16%. Olha a diferença. Então, sempre aqui nos vídeos eu vou enfatizar sobre isso. Da gente, primeiramente, antes de começar o conteúdo, a gente acalmar a mente para inserir esse novo conteúdo, que são novas palavras, são novas informações, novas ideias, e isso vai favorecer vocês de uma maneira absurda, gente. É muito bom, é muito melhor. Então vamos lá, vamos começar com uma respiração. Peço primeiramente para vocês fecharem os olhos, tá? Peço paciência nesse processo. É muito importante, tá, a gente seguir essa rotina aqui, seguir esses passos. Então, primeiramente, feche os olhos. Vamos fazer respirações bem profundas pelo nariz e vamos soltar pela boca fazendo um som, tá? Por exemplo, assim. Mais uma vez, respirando pelo nariz e soltando pela boca. Sempre com os olhos fechados, tá legal? Mais uma vez, sempre respirando pelo nariz, soltando pela boca. Permaneça um pouquinho agora com os olhos fechados. Observem os seus pensamentos um pouquinho. Tente se concentrar. Tudo na vida é uma prática, gente. Se vocês querem ser alguém melhor, ter mais saúde, ser mais feliz, é uma prática. Se vocês querem fazer academia, crescer músculo ou perder gordura, é uma prática, é uma constância. Todo santo dia a gente precisa estar buscando. Quer emagrecer? Tem que saber o que está comendo, é uma prática diariamente. Então, quer saber acalmar a mente para introduzir novas ideias, para introduzir novos conhecimentos, para você ter mais sabedoria, para lidar com aquela pessoa mais difícil dentro da sua família, para lidar com aquela pessoa mais complicada no trabalho. Isso é uma prática, é dia após dia. Segue o meu vídeo aqui, sigam os meus vídeos que vocês vão aprender a ter mais controle sobre isso. Então continue com os olhos fechados. Observem um pouquinho, eu vou dar um tempinho para vocês observarem os seus pensamentos. Notem os pensamentos que vêm, que surgem. Eles geram alguma emoção? Geram alguma dor no corpo físico? Note como é que está o seu corpo, teu braço, teu corpo, tuas pernas. Tá formigando alguma parte? Tá doendo? Observa, vou dar um tempinho para vocês. Respirem fundo.
Quando vier alguma inquietude, vontade de abrir os olhos, imaginar, não consigo ficar de olho fechado, observar, força, a gente precisa persistir. Tudo que é fácil não prospera, tá, gente? Se vocês querem atingir alguma coisa, né, tem que insistir. A vida é assim. Eu dou o exemplo da semente sempre, né? Para a gente colher o fruto lá na frente, a gente precisa da sementinha. E ela leva um tempo para virar aquele fruto saboroso, né? Então as nossas ideias também, uma analogia com a semente, para gerar aquele fruto, né? Aquela vida financeira legal, aquela casa. Para isso você precisa ter tempo e persistência. Então tudo na vida tem que ter isso. Se vocês querem ser alguém de sucesso, se vocês querem ser alguém, né, diferenciado aí, conquistar algo, tem que ser assim. Agora, se vocês querem ser alguém mediano, cada hora começa uma coisa, não conquista nada, esse vídeo não é para você, tá? Aqui eu vou te ensinar, primeiramente, você ter controle da mente, para você atingir os seus objetivos. E tudo relacionado à saúde, tá, gente? Como a saúde é importante nisso. Fazer atividade física, comer de uma maneira saudável, né? Fazer exercícios de respirações, de observações dos próprios pensamentos e assim vai. Então, mais um tempinho para vocês observarem. Então hoje nós vamos falar sobre liberdade mental, especificando um pouco sobre os vícios que a gente adquire durante a nossa jornada aqui, né? Enquanto estamos vivos, o que prende, né? Esses vícios que prendem a gente de não atingir a nossa liberdade mental. Liberdade da gente querer fazer o que a gente quer, da gente conseguir sair daquele emprego, por exemplo, né? Sair daquele emprego que não nos faz bem, da gente conseguir um emprego melhor, que a gente sejamos felizes ali nele, né? Que a gente acorde de manhã mais disposto para ir trabalhar, mais feliz, mais motivado, né? Para ir para academia, para resolver um conflito, né, dentro de casa, com o nosso cônjuge, com um conflito, para resolver um conflito no nosso trabalho, para poder se livrar de problemas de uma maneira muito mais leve. Isso sim é ter liberdade mental de escolhas. Então aqui eu vou falar sobre alguns vícios emocionais, tá? Sempre lembrando, gente, que a gente constrói a nossa autoimagem, a maneira como a gente se vê e como a gente se comporta através dos nossos pensamentos, tá? Tudo começa aqui. E o ego, às vezes, ele fala muito, né? A gente vem com aquelas crenças, né? De, eu não posso isso, eu tenho medo daquilo, eu não vou conseguir, eu tô muito velho para isso, para aquilo. Então aqui vamos falar sobre alguns vícios. O primeiro vício é o vício mental de ficar alimentando o seu ego. Aquela pessoa que não consegue, por exemplo, ouvir uma crítica, ela fica doída, né? Toda maneira, o comportamento dela, às vezes, é sempre certo. Então, quando ela ouve uma crítica de alguém, ela fala: olha, você não pode fazer isso, isso não é bacana.
E aquilo fere o ego de uma maneira tão, tão forte dela, que às vezes ela fica perdida. Então esse primeiro vício, o vício mental de ficar alimentando o seu ego, o seu falso eu, né? O seu eu personagem ali, né? E você tem que entender que você não é esse personagem, você não é esse ego, esses pensamentos que você tem. Você não, você é uma figura divina. Você foi feito por Deus, você foi criado por Deus. Você tem algo, uma centelha divina dentro de você. Então, primeiramente, a gente precisa partir desse pressuposto para a gente observar um pouco, porque às vezes a gente tem tanto pensamento ruim no dia a dia. Esses pensamentos às vezes geram emoções ruins, né? E traduzem em comportamentos, em atitudes que a gente às vezes até se arrepende, né? Com a caminhada aí no processo. Então, o vício mental de ficar alimentando o ego, esse é o primeiro vício, né? Então, o recado aqui é: permita-se viver uma vida mais alegre, uma vida mais leve, dando menos importância para as coisas. Permita-se observar um pouco mais, fazer esses exercícios de respiração que eu sempre faço, que vocês vão ver, eu aposto com vocês que vocês vão saber lidar mais com as dificuldades do dia. Vamos lá. Agora vamos pro segundo vício mental, que é o vício de ficar agradando as pessoas. Esse vício é complicado, porque às vezes a gente quer agradar o próximo e a gente não cuida de nós primeiramente. Então a gente sempre está agradando, né? Dando presente, a gente não sabe falar não, a gente está às vezes até em contato com aquela pessoa que a gente não se sente bem, naquele ambiente de trabalho que a gente não se sente bem, e a gente está ali agradando. Então aquilo faz um mal para nós depois, né? Não é mesmo? Então essa dificuldade que algumas pessoas têm, né? Essa insegurança dentro delas, de precisar ficar dizendo sim o tempo todo, elas não conseguem dizer não. Esse medo de ficarem sozinhas, né? Medo da solidão, né? Esse vício muito importante que a gente precisa notar, de agradar a todo mundo, a todo momento. Então reflita sobre isso. Reflita a importância de você observar e saber falar não às vezes. Aquele dia que você não está muito bem, aquele dia que você não quer sair de casa, que você não quer fazer muita coisa, que você não quer bater papo, saiba falar não. Você quer ficar mais focadinho ali em você, no seu trabalho, ficar mais interiorizado, tá tudo bem. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Não importa. É tudo criação da nossa mente. Então, quando você tem mais amor próprio, quando você começa a cuidar mais de você, a saber mais o que você realmente quer, você vai encontrando cada vez mais a sua identidade. Você vai encontrando quem é realmente você. E as coisas vão ficando mais leves, as coisas vão ficando mais fáceis. Entende? Então esse vício é o segundo vício, de ficar agradando as pessoas. Tá? Isso às vezes vem também da nossa infância, tá? De gatilhos. A gente traz gatilhos, né? Parece que despertam gatilhos, que pode ser muitas vezes que a gente não teve os nossos pais presentes, né? Ou o pai, ou a mãe, ou ambos na nossa infância. A gente não recebeu aquele amor. E com o decorrer, né, da nossa caminhada, do nosso crescimento aí, depois de criança, adolescente, adulto, a gente ficou inseguro. E a gente tem medo, né?
de falar não, medo da insegurança, medo da rejeição. Então seria um outro aspecto aí do vício de ficar agradando as pessoas. O terceiro vício que eu vou falar agora é o vício da incerteza. Vício de querer ter certeza, de controlar as coisas. Vício de ter certeza, de querer ter certeza em tudo na vida. Isso é impossível, né, gente? Então, você não consegue fazer uma escolha, né? Não consegue, né, adquirir uma meta aí, né? Construir uma meta para atingir um objetivo, porque você fica com incertezas, né? Você não tem certeza. Você sempre está querendo controlar as situações, querendo controlar as pessoas. Então isso é muito ruim, isso trava a tua vida. E vai travar também a vida das pessoas que estão à sua volta. Né? As pessoas que estão à sua volta vão se incomodar muito, desde o seu cônjuge, né? Sua esposa, seu esposo, até as equipes de trabalho ali. Porque a todo momento você está querendo controlar algo, tem que ser do jeito que você quer. É um dos vícios aqui, né, pelos meus estudos, é um dos vícios mais destrutivos. Né? Se as coisas vão dar certo ou não. Medo do futuro. A gente fica vivendo o tempo todo no futuro. A gente esquece que a vida é agora, no momento presente. A gente constrói a nossa realidade futura a partir do agora. A vida é agora. Da gente adquirir compreensão que o passado passou. Não ficar também se remoendo. Olhar para o passado como um aprendizado. Através do passado nós somos o que somos hoje. E vamos realizar o nosso futuro, o nosso dia de amanhã, a nossa hora seguinte, que a gente não sabe o que vai acontecer, a partir do agora. Então faça, se mova. Não fique controlando o próximo. Tenha compaixão, tenha respeito pela opinião do próximo. Então esse é o terceiro vício. O vício da incerteza. A incerteza sobre o futuro, o medo. A ansiedade, a pessoa está vivendo lá na frente. Outro vício que eu vou falar para vocês agora, aqui, que seria o quarto vício, é o vício por significância. Aquelas pessoas que têm o vício de se sentirem importantes a todo momento. Elas querem se destacar, elas querem se diferenciar. Aquelas pessoas que querem se sentir únicas. E isso a gente observa que toda a falta lá atrás vai gerar uma consequência, né? Eu dou um exemplo aqui, provavelmente, de, por exemplo, pessoas que têm tatuagem no corpo inteiro. Aquelas pessoas que elas querem ser diferenciadas da sociedade. Aquelas pessoas que pintam o cabelo, por exemplo, vocês já viram, de cores totalmente chamativas. Elas querem se mostrar, elas querem se aparecer. Vários atores, várias atrizes, né? Várias pessoas no mundo todo. Então isso seria o vício da significância. A pessoa que está sempre ali, né, querendo se destacar. Porque se ela não se destacar, ela fica mal com ela mesma. Fica com o ego ferido. Compreende? Então isso seria o quarto vício. Vício da significância. Precisando, né? As pessoas precisam que as outras validem elas o tempo inteiro. Elas precisam
ser lisonjeadas, né? Ser observadas ali, elas têm que estar se mostrando o tempo inteiro. E isso provavelmente foi uma falta lá atrás também, né? Para ela ser assim agora, né? Para ela estar com esse trauma, né? De ter esse vício, ela não teve o amor, o carinho lá atrás. Talvez ela passou por algum problema lá atrás na infância, que isso acarretou um trauma que está refletindo agora na vida dela. Então, o vício da significância. O outro vício é o vício da variedade. O vício da variedade são pessoas que buscam coisas novas o tempo todo. Buscam relacionamentos amorosos o tempo todo. Relacionamentos interpessoais, né? Pessoas que não conseguem permanecer ali. Ela tem que provar coisa nova o tempo todo. E dependendo da situação, não é bem assim, né? Como que você vai provar um relacionamento amoroso o tempo todo? Você não vai sustentar nada. Se você quer criar uma família, quer se estabilizar na vida, você tem que ficar ali estabilizado, certo? Sem construir algo. Então, pessoas que têm o vício da variedade, elas buscam coisas novas o tempo todo. Pessoas que conquistam coisas, mas depois desistem. Elas conquistam aquele relacionamento amoroso, né? Elas fazem um esforço, elas batalham, elas gastam energia ali dia após dia para conquistar aquela pessoa, para conquistar aquele trabalho, às vezes para conquistar, para comprar aquela roupa nova, aquele imóvel novo, aquele emprego, e depois elas desistem. Então são pessoas que estão praticamente aí com esse vício, elas não conseguem ter um equilíbrio, né? Não conseguem sustentar e manter aquilo para realmente ela conseguir ali a satisfação ali, né, pessoal, no final. Então esse vício da variedade, ele é responsável por muitos términos de casamentos. A maioria dos términos é porque o mundo hoje tem tanta oferta, né? Tem tanta procura, que a gente às vezes perde a nossa verdadeira essência ali, tudo que a gente construiu, né, naquele relacionamento, naquele emprego, né, naquele carro novo que não é mais novo, né, que a gente tanto queria. A gente tem que ficar gastando dinheiro, gastando energia, gastando tempo, o tempo inteiro, para a gente conseguir manter esse vício. Então é um vício muito importante da gente notar ele. E para as pessoas terem esse padrão desse vício, ela sustentou esse padrão de comportamento por muito tempo, por muitos anos. E ela percebe, ela se frustra no final da vida, que ela percebe que nada prospera. Ela não conseguiu criar raiz ali nas coisas. Então, o último vício, vício da variedade. Então, vamos só recapitular. O primeiro vício seria o vício mental de ficar alimentando o ego, né, o falso eu ali, o eu personagem. O segundo seria o vício de ficar agradando as pessoas. O terceiro vício é o vício da incerteza. O quarto é o quarto vício por significância, né, por se sentir especial a todo momento. E o quinto vício é o vício da variedade, da gente ter que buscar a todo momento coisas novas. A gente fica com esse vício, né? Se a gente não for buscar, a gente fica inquieto. A gente não consegue relaxar, não consegue sustentar. Então, eu vim trazer para vocês aqui, né, a importância da gente observar os nossos pensamentos, tá? E o segredo também é a gente equilibrar esses vícios, para a gente viver mais leve, mais em harmonia, né, mais conscientes da vida,
conscientes de nós mesmos. Então, gente, todo mundo, tá? Vou enfatizar aqui, todo mundo tem um pouquinho de cada vício desse. Só que o segredo é a gente equilibrar, é a gente perceber que a gente está saindo ali do equilíbrio, né? Indo para as polaridades da vida, né? Que a gente vive um mundo dual às vezes, né? Às vezes não, a gente vive um mundo dual na maior parte do tempo, né? Ou é bom ou é ruim, ou é gostoso, né? Ou não é, ou é doce ou é salgado, ou é mal, ou tá com dor ou não, entendeu? É sempre as polaridades, né? Ou a gente está feliz, ou a gente está triste, ou a gente tem saúde, a gente tem doença. Então a importância da gente equilibrar, né? Nunca é bom também a gente estar eufórico o tempo todo, porque senão isso vai causar ansiedades, você não vai conseguir ter foco. Então a importância da gente ter equilíbrio na nossa vida, da gente observar os nossos pensamentos, o que aquele pensamento tá refletindo de emoção ali, entendeu? Com essas técnicas que eu estou passando para vocês, né, como eu começo esse vídeo com respirações, com visualizações, vocês vão conseguir observar mais como está a sua vida, né? Sempre enfatizando que o meu objetivo aqui é te despertar aí a sua verdadeira essência, né? Sua verdadeira pessoa aí dentro, seu verdadeiro eu, para que você seja feliz, para que você seja saudável e próspero em todas as coisas da vida, em todas as formas da vida, para que você consiga ser mais feliz no trabalho, ser mais feliz com o teu corpo, ser mais feliz dentro de um relacionamento. Essa é a minha missão aqui, te mostrar, né, que através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes, você vai atingir os seus objetivos. E isso engloba a saúde de uma maneira geral. Para a gente ter isso, a gente precisa ter saúde mental, emocional, a gente precisa cuidar do corpo. Espero que esse conteúdo seja válido para vocês. Se vocês têm afinidade, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, como ter mais equilíbrio na vida, né? Como viver com menos estresse, menos ansiedade, me segue aí no canal. Me segue no canal que eu passo aqui vídeos gratuitos, né? Quase todo dia eu estou postando vídeos no Instagram. Me segue lá. Felipe, com I, Felipe Natel. E a minha missão é essa: trazer mais saúde para vocês, de uma forma geral. Gratidão. Um ótimo dia.